sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vim fazer um videozinho especial pra galera que vai fazer Enem, porque, pra quem não sabe, eu já fiz muitos Enems na minha vida, então eu até gosto de falar sobre Enem. E eu acho que eu posso conversar com vocês sobre isso, porque eu tenho uma experiência, e experiência serve para ser compartilhada, conhecimento tem que ser compartilhado, e então hoje eu vim aqui falar para vocês sobre meu modelo de redação. Bom, para quem não sabe, eu tirei 980 na minha redação. Eu, inclusive, já fiz um vídeo lendo essa minha redação. Eu vou deixar aqui ou aqui no card para vocês poderem ver. E o meu modelo é exatamente o que eu usei na minha redação 980, que se vocês quiserem lá conferir, é só ir lá no meu vídeo que vocês vão ver. Vocês vão conseguir relacionar o meu modelo com tudo aquilo que eu escrevi. E se você quiser ver uma redação com esse meu modelo, é só ir lá nesse vídeo que tem a redação completa, inclusive tem em PDF a minha redação, se você quiser baixar para poder ler, poder estudar. Então é isso, espero muito que ajude vocês. Então bora pro meu roteiro da redação. Então, gente, bora começar falando da introdução, até porque a gente começa a redação com uma introdução, né? E eu queria ressaltar que eu não gosto de colocar título nas redações do Enem, porque não é necessário. Então, eu acho que além de você gastar tempo pensando num título bom para sua redação, você ainda vai perder uma linha para poder escrever. Então, eu particularmente não aconselho colocar título, a não ser que você goste. Mas algumas universidades exigem que você coloque título, mas no caso do Enem, não precisa desse título. Então, meu conselho é não colocar para você não gastar tempo pensando e nem perder uma linha que você poderia estar acrescentando uma frase por completo assim no seu texto. Então, gente, eu vou ler aqui agora como eu fazia a minha introdução, eu vou ler ela e vou comentando. Para deixar bem claro, eu sempre usava a mesma introdução e sempre funcionou essa introdução. Então, se vocês quiserem copiar, pode copiar, tá aí. Usem ela mesmo, porque é sucesso essa introdução, hein? Eu começava assim. Jean-Paul Sartre, filósofo francês. Gente, é só gravar, só gravar. Jean-Paul Sartre, filósofo francês, defendeu a ideia de que o homem está condenado ao direito de... Aí você relaciona com um direito que foi problematizado ali no seu texto base, como, por exemplo, ao direito de ir e vir, entendeu? Aí você colocaria aqui, o homem está condenado ao direito de ir e vir, e que não há... Aí continua, né, no seu negócio já gravado. E que não há barreira social, psicológica ou histórica que possa ofuscar isso. Ponto. Aí agora você vai colocar assim, tomando como norte a máxima do autor, porque você sempre tem que... Você não pode deixar vazio o que você acabou de colocar, então você correlaciona o que você acabou de colocar. Tomando como norte, quer dizer, com relação a isso que o autor acabou de falar, aí você continua. Compreende-se que tal ideal, eu acho muito legal colocar isso, que tal ideal é falho na sociedade odierna. Odierna é a sociedade atual. Porque eu acho muito legal você relacionar tudo que você coloca com a atualidade, com o que está acontecendo agora, nesse momento. Quando se coloca em foco, aí você vai colocar os dois problemas que você tem aí para resolver. Então, quando se coloca em foco a tananana e tananana. Eu acho muito legal você colocar dois problemas para você poder resolver cada problema em um parágrafo. Então, depois dessa frase, você já coloca dois problemas que você quer resolver. Eu acho que era basicamente isso que eu fazia. Eu tinha essa introdução toda pronta e só mudava o problema principal do texto, assim, que eu tinha que colocar ali. Aí agora eu vou pro primeiro desenvolvimento. O que eu gostava de fazer no primeiro desenvolvimento era trazer essa ideia pro Brasil, sabe? Porque, querendo ou não,
a gente tem que falar do nosso país na redação. Então eu já começo assim, inicialmente, porque é o primeiro parágrafo, então é inicialmente, primeiro parágrafo de argumentação, né, no caso. Infere-se que essa problemática também está presente no Brasil. Então você já trouxe esse problema para o Brasil. Haja vista que... Aí você vai explicar por que essa problemática também está presente no Brasil. Tipo, alguma coisa que aconteceu. Porque os sujeitos brasileiros também fazem isso, não sei o quê. Você vai explicar por que essa problemática também está presente no Brasil. Se teve alguma situação que você correlacionou com essa problemática aqui no nosso próprio país. Aí eu gostava de usar... Aí depois eu falava o porquê disso, dava ponto e continuava. Destarte. Destarte significa assim... É uma continuação, é uma palavra bonita. Às vezes é bom colocar uma palavra bonita para o corretor achar que você sabe. Eu vivia pesquisando sinônimos de palavras comuns para não ficar repetindo as palavras. Aí depois desse destarte, eu pegava esse problema que eu tinha acabado de falar e argumentava mais sobre ele. Então, como é um texto argumentativo, você vai pegar esse problema e vai argumentar mais sobre ele. Isso não tem como a gente gravar, gente. Por isso que a gente tem que ter muito conhecimento de mundo para fazer uma redação. Então você pode ter algumas palavrinhas que você grava, mas querendo ou não, você vai ter que argumentar sobre o problema. Aí logo depois que eu argumentava sobre o problema, eu gostava de colocar um filósofo. Eu vivia pesquisando vários filósofos, porque eu gostava muito de colocar filósofo na minha redação. Então, quando eu fazia minhas redações aqui em casa, eu vivia com um caderninho com vários filósofos. E nessa redação, que eu tirei em 1980, eu acabei escolhendo o filósofo Francis Bacon, que eu acho que dá para usar muito a questão do saber é poder, mas é muito importante vocês saberem de diversos filósofos. Eu vou falar uma citação aqui do Francis Bacon para vocês poderem ver que eu usava normalmente. Depois do ponto, então, eu colocava analogamente a isso, porque é importante você correlacionar o que você está falando com o que você acabou de falar. Então, essas palavras analogamente, com relação a isso, são muito importantes. Aí eu colocava, analogamente a isso, tem-se o pensamento do filósofo Francis Bacon. Aqui a frase saber é poder, a frase entre parênteses, lhe foi atribuída em que tal frase se relaciona ao... Relacionar a problemática, então você vai ter que pegar essa frase e de alguma forma relacionar com tudo que você acabou de falar, porque o texto é coesão, gente. Então você tem que pegar tudo isso que você gravou e tentar relacionar tudo com tudo, entendeu? E eu acho que isso é muito importante, é um dos critérios da redação, que é coesão. Então depois que você fala do filósofo, você relaciona essa frase dele, ou pensamento, ou ideologia dele, com a problemática de tudo que você tá falando. Aí, era isso, eu dava um ponto e fim. Eu relacionava o que o filósofo pensava com uma problemática. Aí, no segundo parágrafo, para mostrar que eu tinha conhecimento de mundo, eu gostava de colocar alguma citação histórica, alguma coisa histórica, porque eles avaliam muito isso, gente. Se vocês têm conhecimento, então estudem história, porque é muito importante. Tanto história quanto atualidades. Eu sempre comprava aqueles guias do estudante de atualidades que eram muito bons. Tinha muitas coisas que estavam acontecendo. Aí eu gostava de colocar algum fato histórico, assim, para mostrar que eu tinha conhecimento de mundo. Então, basicamente, nesse meu segundo texto, eu falava assim: ademais, outro entrave é... Aí eu colocava outro problema que eu queria solucionar, que estava lá na introdução. Lembra que eu falei para colocar 2 problemas? Então, o segundo problema eu vou e coloco nesse segundo parágrafo de desenvolvimento. E depois que eu comentava sobre esse problema, eu colocava, tem-se como exemplo disso, e eu colocava algum fato histórico que eu lembrava. Colocava o fato histórico, falava sobre ele, ficava o parágrafo todo, porque, gente, fato histórico é uma história. Dá pra você escrever um parágrafo todinho só sobre esse fato histórico seu. Então eu gastava um parágrafo inteiro só falando de algum fato histórico e falando o que esse fato histórico gerou e o que isso tem a ver com a problemática.
Então eu aconselho muito usar um fato histórico no segundo parágrafo. Eu usava muito, então usem porque é muito bom, porque você gasta um parágrafo todo só falando sobre esse fato histórico, então você não tem que usar muita criatividade para falar mais coisa. Agora, gente, a conclusão. A conclusão era uma coisa que eu acho que sempre foi minha maior dificuldade, porque eu acho que é o que a gente mais tem que inventar. Só que eu não conseguia chegar na hora e inventar uma solução mirabolante para o problema, então eu sempre tinha a mesma solução para tudo, porque na hora, gente, do Enem é pouco tempo, você não tem tempo para ficar pensando numa solução para salvar o planeta, você tem que ter aquilo ali já pronto para você usar. E a solução que eu usava era: eu começava com uma frase bonita, né, para mostrar que eu tenho conhecimento da língua portuguesa. Eu colocava face indubitável, portanto, medidas para combater. Aí colocava a problemática, por exemplo, face indubitável, portanto, medidas para combater a violência contra a mulher no Brasil. Entendeu? Aí eu já lançava o Estado, era sempre assim, tá? O Estado deve, por meio do Ministério. Aí se for alguma coisa a ver com mídia, você já coloca o Ministério da Educação, ou se for alguma coisa com educação, você já coloca o Ministério da Educação. Então, tem vários ministérios, eu também pesquisava muitos ministérios para saber o que cada um fazia e como relacionar eles. Então, eu já relacionava por meio do ministério, já colocava o ministério que tinha a ver com aquele problema. Então, logo depois do ministério, eu já coloquei: promover palestras em escolas do ensino básico, tanto públicas como privadas, focando em crianças e adolescentes, para que essas, as quais, segundo os dados do IBGE, então como eu tinha esses dados no texto base, eu já fui e peguei. Que, por exemplo, falava que 80% dos usuários, no caso do problema, eram crianças e adolescentes. Então, não necessariamente você precisa colocar esses dados, mas se você tiver algo que enriqueça o seu texto, você pode colocar. No meu caso, eu usei um dado que falou no texto base para colocar na minha conclusão. E eu acho que isso ajudou demais a enriquecer o meu texto. Aí você fala sobre o que essas palestras devem focar. Deve falar sobre os riscos dos mecanismos da internet. Eu lembro que na minha época foi essa questão do algoritmo, e então eu falei sobre isso, que era importante focar nos riscos que esse algoritmo pode trazer para crianças e adolescentes. Então esse finalzinho da conclusão pode variar muito, mas no final eu sempre colocava essa frase: espera-se com isso construir uma sociedade atenta. Então, por exemplo, espera-se com isso construir uma sociedade que respeite mais os direitos, mais atenta aos riscos dos mecanismos da internet e etc. Você vai colocar o problema depois disso. Então, acho que era isso. Tá aqui o meu modelinho de redação. Querendo ou não, sempre no Enem vai ser uma surpresa. Você vai chegar lá, vai ser um tema que você vai ficar tipo assim, meu Deus, principalmente no Enem, que eles gostam de trazer uns temas meio nada a ver, assim. Eu lembro que na época que eu tirei 980, o meu tema foi algoritmo, manipulação dos usuários. Então foi bem nada a ver, mas eu já tinha esse texto base na minha mente, então eu consegui construir uma redação com base nesse meu texto base. Então eu construí esse meu modelo. Eu sempre fui atrás de muitas citações de filósofos, de contextos históricos. Então, minha dica para vocês é sim ter um texto base. Eu construí o meu próprio. Eu acho que é muito importante cada um construir o seu modelo, porque aí fica bem mais fácil de lembrar depois do que ficar lembrando de modelo de outras pessoas. Mas eu acho que o mais importante é você ter citações de filósofos, que aí você consegue encher linguiça na sua redação. Não encher linguiça, né, gente? Mas mostrar que você tem conhecimento. E com isso você vai poder escrever muito sobre. E então acho que isso que é muito importante para uma redação. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tenha ajudado vocês de alguma forma. Boa sorte se você vai fazer Enem aí. Eu passei, por isso já eu sei o quanto é um pouco desesperador. Mas eu desejo muita sorte e vai dar tudo certo, tudo dá certo, tudo uma hora dá certo, tá bom? Um beijo e até a próxima.